Não se pode ter uma conversa sobre a holacracia sem falar em tensão. É mesmo, é o conceito nuclear das forças que devem fazer mover a organização e para onde. Mas em holacracia, a tensão é. Nós temos a palavra, primeiro, já com conotação negativa. Quando há Sem uma dúvida. tensão numa empresa, está alguma coisa a correr mal, estão pessoas a dar-se mal, estão whatever. Mas tensão, no sentido físico da palavra, digamos, é só isso, a tensão. É uma força que está ali pronta para ser aproveitada. É como uma mola. Tu carregas uma mola, não é? E ela vai ficar em tensão. E se deixares a mola atuar, a tensão dispara e tu podes aproveitar essa energia. A energia não era má nem boa, não é? A ferramenta é sempre neutra. E tensão em holacracia gostei, adorei a definição. A definição é quando sentes uma diferença, tu sentes tensão quando sentes uma diferença entre a expressão que o teu role está a ter e a expressão que tu achas que ele poderia ter. Da expectativa. Hoje temos connosco o professor Nuno Duarte, um entusiasta da educação e que encontrou uma nova paixão na holacracia, que vai partilhar connosco. Ele é também um dos palestrantes do TEDx e finalista do Global Teacher Prize em 2021 e hoje traz-nos este tema fascinante para partilhar connosco e para explicar à malta que existem coisas diferentes daquele sistema que nós conhecemos hoje. Nuno, muito obrigado por estares aqui. Obrigado eu pelo convite. E tenho que dizer que quando me convidaste, eu dei um salto aos teus canais. Fiquei agradado com o facto de ver que ainda há gente a tentar produzir conteúdo com alguma substância, com algum nutrimento. E é um bocado contra a corrente do conteúdo que se vê produzir agora, por isso também, obrigado pelo convite. Obrigado. Então é a holacracia, o assunto. Exatamente. Olha, antes de mais, eu gostava que fizesse aqui um enquadramento ao pessoal, porque tu tens uma história muito curiosa. É importante também salientar que estamos a fazer estas gravações numa escola, que não deixa de ser curioso, e uma escola que está parada, tal como tu também estás com uma pausa, digamos assim, na parte do ensino, não é? Sim. Eu gostava que tu fizesses aqui um enquadramento, ou seja, como é que começou a tua jornada no ensino, se achas que é relevante também para a história daqui da holacracia, ou seja, o que é que Sim. isto... Acredito que isto também foi uma evolução interior, não é? Que te levou a este... Não, foram 20 anos no ensino. Eu não diria que estou a fazer uma pausa. A ideia é ter sido uma etapa da minha vida que terminou e agora estou a começar outra. Nunca vou deixar de ser interessado e apaixonado pela educação, que foi uma coisa que sempre gostei de fazer e tentei fazer enquanto lá estive e com algumas vitórias importantes. Eu acho que foi. Quando eu saí da universidade, foi logo a primeira coisa que eu me atirei. Portanto, acho que a escolha acabou por ser vocacional. Eu senti que estava a fazer uma escolha vocacional. Porque eu estava-me a licenciar em Engenharia Informática numa altura em que, aliás, ainda são precisos muitos, mas numa altura em que estávamos a ser precisos e com alguma urgência. Portanto, optei pelo ensino e envolvi-me com a escola e com a educação de muitas maneiras, não só com os garotos, mas também na própria gestão da estrutura da escola, de sistemas de informação. Isso também me permitia manter ali um pezinho em competência tecnológica e não cristalizar do ponto de vista da competência tecnológica, ajudar a escola de outras maneiras e ao mesmo tempo estar a fazer aquela função de professor. Que eu vi rapidamente que não ia fazer como estava a ver toda a gente a fazer. E acho que isso já era um bocado farto da minha motivação. Era a motivação inicial para ser professor veio do aluno que andou na escola. E que à medida que ia andando na escola, nós identificamos fácil, tipo, fazia isto melhor, daquela e daquela maneira, né? Claro. Depois, quando cruzas com a realidade, vês que não é bem assim, mas a missão ficou e acho que ainda fiz algumas coisas interessantes e de nota em educação. Acho que saio de barriguinha cheia, digamos. O que é que te fez... o que é que tu achas que te fez chegar à final do Global Teacher Prize? Foi um dos últimos projetos que eu nutri antes de sair.
que era uma disciplina opcional do 12º ano, Aplicações Informáticas. E, quando essa disciplina começou logo no primeiro ano, eu quis abrir aquele espaço novo precisamente para romper com todas as tradições que eu próprio ainda tinha, com aquele sistema, pá, seja de avaliação, seja da forma que essa avaliação toma em testes ou trabalhos, ou, pá, eu estava farto desses conceitos todos, estava farto de não os ver a funcionar bem no terreno e, pá, completamente à maluca, como sempre, fui para a primeira aula sem pensar muito bem como é que aquilo ia ser, olhei na cara dos putos e disse assim, ok, isto é assim, malta, cada um de vocês vai ter que escolher um projeto para fazer, sem restrições, é o projeto que vocês quiserem. Aliás, nos primeiros anos tinha algumas restrições, sim. No primeiro período o projeto tinha que ser de programação e nos outros 2 de multimédia. Mas fora essa restrição eles tinham liberdade completa para escolher o projeto. Foi logo a primeira surpresa. Ficaram só perdidos. Eu pensar que estava a dar aos garotos uma oportunidade de eles fazerem daquela lista de coisas que eles sempre quiseram fazer, mas a escola não dava tempo. Eu assim, então toma lá 2 blocos de 90 no horário para fazer o que quiseres. E foi um ponto crítico isso, eu a perceber-me que, tipo, espera, estes tipos estão num estado muito pior. Se uma pessoa os deixar escolher, porque eu sabia que um dos problemas era nós nos deixarmos escolher nada, basicamente. Hoje em dia os garotos não podem escolher nada. E epá, eu deixei-os escolher e eles ficaram completamente perdidos, eram incapazes de escolher. E eu, então temos que pegar mais de trás. E aquilo progressivamente foi-se transformando numa disciplina que distanciou-se completamente daquele currículo. Os projetos passaram a ser verdadeiramente livres. Tive putos a escrever livros, a fazer 3D, a fazer braços robóticos, a fazer tudo e mais alguma coisa que queriam. E outros também a fazer, pá, aparentemente pouco, mas estavam dentro daquele contexto que já era mais desenvolvimento pessoal, de pensar e fazer coisas de outra maneira, de uma certa mudança de mindset que começou a funcionar. E a disciplina ficou com um embalo porreiro, mas no fundo aquilo no fim já era uma disciplina que eu preferia chamar de desenvolvimento pessoal, sim. E foi esse projeto que foi apresentado ao Global Teacher Prize depois, a maneira como aquilo se transformou num slogan que era o projeto és tu, porque depois já nem sequer era sobre o projeto. O projeto és tu e a única coisa que tinhas que entregar no fim do ano era um portfólio narrativo, reflexivo, dizer, pá, o que é que aprendeste, como é que aprendeste e de quê, porque Ou seja, estavas a ir à raiz da questão, que é o problema não é aquilo que nos põe à frente, o problema está sempre em nós, não é? sim. Nós melhorando, evoluindo e colocando-nos no patamar correto, as coisas também acontecem à nossa volta, não é? Sim, sim. E tu foste por aí ou seja, viste que era o teu quinhão de mudança do sistema. Sim, porque muito do problema que eu vejo no sistema educativo, e ele ainda é assim, ele está-se a pintar de muitas cores para ver se, pá, se entretanto vamos todos sobrevivendo, tanto professores como alunos, como encarregados de educação, como uma sociedade que está à espera de pessoas verdadeiramente competentes, quando chegam aos 18, 23 anos e estamos com muitas dúvidas acerca do nível de competência que estamos a criar. E uma das coisas que o sistema faz, que eu acho que é dos principais entraves, é precisamente esmagar essa capacidade que todos temos e é inata, e o sistema ainda te esmaga pelo caminho, em vez de te desenvolver. Sim, eu acho que isso também vai no sentido de alimentar o mercado de trabalho, não é? Ou seja, estão a priorizar um sistema de trabalho, digamos assim, em prol da evolução da pessoa enquanto indivíduo, não é? Enquanto ser humano. Sim. Isso não sei se viste num dos episódios, eu até falei e partilhei, e é a minha opinião sincera, que estou aberto a sugestões e a mudá-la, assim o consigo provar, mas que as crianças, quando chegam aos 18 anos, não estão preparadas para decidir o que querem fazer na vida, não é? Então, se não estão preparadas, porque é que as forçamos a que elas tenham de decidir alguma coisa? Porque não trabalhar outras competências, não é? Mas podem perfeitamente estar preparadas. Tu aos 18 anos podes e deves estar preparado para tudo e mais alguma coisa. Eu digo no sentido E é fácil de fazer. O que eu quero dizer é no sentido de direcioná-los para ter que tirar uma determinada formação. Sim, e fazer escolhas demasiado cedo. E que depois não é só isso. E o que tu vês na sociedade é o que é as pessoas por vezes não gostam do que fazem, mas estão tão agarradas porque aquilo deu-lhes tanto trabalho, não é? Que não se querem libertar daquilo para fazer outra coisa.
Que foi ao contrário de ti, E que não tiveste problema de... com outro fator, que é, tem que dar um passinho para o desconhecido. Exatamente. E isto Não te ensinado na escola, nem não não tem te ensinado treinado, na não é? escola, mas é maniatado, lá está. Eu acho que nós todos nascemos com essas características intrínsecas ao ser humano. O ser humano quer explorar, o ser humano é explorador, o ser humano quer ter um pé no conhecido e um pé no desconhecido. E a escola e a maneira como mesmo a sociedade civil te educa é sempre não, we know better, ou não, que tu vais aleijar, ou não. Eu sei que às vezes é preciso dizer que não, eu digo que não às minhas filhas, mas tipo, não há espaço nenhum para os garotos se explorarem como pessoas, nem como profissionais. Digo eu. Nem no aspecto da sociedade civil, a maneira como nós nos estamos a organizar ou a não organizar à volta da questão da educação. Até, até, até neste cenário geopolítico e geoeconómico que tu tens. Tipo, estamos num período de transformação super acelerada. Não parecemos estar na Europa e principalmente em Portugal, não parecemos estar minimamente atentos a isso. E é o que isso implica para quem está agora na escola com 6, com 12, com 14, com 16 anos. Meu, tipo, é completamente imprevisível o tipo de mundo em que estes tipos vão aterrar. Que é que estás a insistir tanto que eles têm que saber equações de segundo grau? Se calhar alguns têm. Mas se tu fizeres um ser humano capaz, um ser humano que toma decisões todos os dias, um ser humano que é capaz de interpretar bem o que está a ler em vez de se esporrifar para a leitura, porque as competências de base, tipo leitura, escrita e interpretação, se nos dedicássemos só a essas, tinhas um sistema educativo melhor e eles aprendiam as disciplinas sozinhos. Sabes? Tipo, estamos a falhar redondamente com as bases educativas, seja como pais, seja como professores, porque como pais, epá, eu não sei, são muitos fatores, isto é uma coisa que é demasiado complexa, não é? Como pais, temos sempre a desculpa que também não temos tempo, os empregos, não sei o quê, depois chega a casa, ainda mete nas extracurriculares, todos os dias são só uma confusão grande que chega para ninguém ter que se responsabilizar por nada. E entretanto os garotos estão-se a educar sozinhos, mas isso é má ideia. Estão a fazer um melhor trabalho educando-se sozinhos do que não estando, mas é má ideia. Agora fizeste-me pensar numa questão que eu acho que ainda nem tinha partilhado isto com ninguém. Não sei se também é a tua percepção ou não, mas eu acho que é inevitável o que está a acontecer com a inteligência artificial e é inevitável que isto vai evoluir cada vez mais, não é? E que está a fazer coisas fenomenais e a todos os níveis. Por isso, eu estou a falar em termos técnicos, não estou a falar na profundidade do que isto pode gerar. Sim. O problema, neste As caso. implicações, sim. Sim, mas não sei se é a tua percepção também, mas o, o melhor ensinamento que tu consegues obter de inteligência artificial não está nas escolas nem nas universidades. Claro que não. Está nas redes sociais, Claro. está na internet, já viste? Sim. Ou seja, ou seja, assistimos primeiro à televisão a perder o seu poder para a internet e agora parece que estamos a assistir o ensino a perder o seu poder. E quando digo ensino não digo das bases, não é? Mas digo as competências técnicas que vão ser fundamentais. Parece que estão a perder o poder, até porque o pouco que eu tenho visto de universidades, pós-graduações, etc., parece-me conteúdo um pouco raso. Sim. Não é? Não vai Tu quando vês agora formações online de inteligência artificial, é tudo muito técnico. Sim. É focado. Tipo, tu vais aprender isto e vais adquirir uma competência que te vai transformar o teu dia-a-dia, não é? Não sei se tens essa percepção também. Sim, a percepção coincide. E até acho que, se calhar, lá está, porque tentaste ser um distribuidor de conteúdo, como escola? E é que está, é que a estrutura toda mudou. E tu tens uma coisa muito melhor para distribuir conteúdo do que a escola. Eu sei que a escola antigamente era uma grande função que a escola cumpria, muito nobre e honrada, de ser um distribuidor de conteúdo. Sem dúvida. Porque senão, como é que os meus pais iam aprender a ler? Como é que eu ia aprender a ler? A escola ainda tem o seu conteúdo para entregar, mas há um distribuidor de conteúdo muito melhor. Eu há pouco tempo precisei de aprender Blender para fazer uma animação 3D. Nunca tinha mexido no Blender. Claro. YouTube, 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 YouTube. E passado um mês sabia umas coisas de Blender, o suficiente para fazer aquela animação, ficou. É claro que fui procurar um bom distribuidor de conteúdo. Se fosse procurar dentro do sistema educativo, seja a que nível fosse, alguém que me ensinasse o que eu aprendi de Blender naquele espaço de tempo, simplesmente não é possível, mesmo que encontrasse a pessoa. Mas o curioso é que eu sinto isso. Tu aprendes muito melhor em pessoa.
com a troca de experiência, não é? É sempre muito melhor, ou seja, uma formação de 10 horas, numa hora, se calhar absorves mais do que aquela formação assistida. Ou seja, eu acredito que há aqui espaço para a escola ainda recuperar o seu terreno, não é? Sim. Mas tem que haver uma recentrar-se mudança profunda. E recentrar-nos tanto em termos de escola como, lá está, como pais. Os pais e a escola andam sempre às turras em vez de fazerem uma equipa. Isto é um problema gigantesco. Mas tanto escola como pais, lá está, recentrar-nos as coisas no humanismo. Porque o conteúdo técnico-científico, está disponível. E se tu tiveres uma pessoa que é um bom humanista primeiro, essa pessoa vai perceber e adquirir fácil tudo o que for técnico-científico que precisar de adquirir. E ainda por cima não estás, como estavas a dizer há bocado, mas a escola ainda quer treiná-los para profissões. Eu entendo isso, mas eu não sei quantas dessas profissões vão cá estar daqui a 5 anos. Pois é isso, é isso. É que agora, tipo, a IA passou um tipping point, a inteligência artificial passou um tipping point que ainda não é público, digamos. Aqui há uns tempos tornou-se público que havia o ChatGPT e foi toda uma coisa, e a escola apresentou logo, tanto escolas como universidades apresentaram logo a sua resistência, porque nada é para incluir no sistema educativo, é sempre para rejeitar as coisas novas. Mas a inteligência artificial, tipo, nos últimos 6 meses progrediu mais que nos últimos 5 anos. E os próximos 6 vão ser só ainda malucos. Passou-se um tipping point técnico, que era técnico, nós tínhamos um problema a controlar IAs que geram outras IAs. Porque o ideal, não é? Tu dás o próximo passo em complexidade, é ok, se as IAs conseguem resolver problemas bem segmentados e bem estruturados, então eu posso ter uma IA que, para resolver problemas complexos, cria contextos dos subproblemas que são precisos resolver, lança IAs para resolvê-los e junta o resultado. Só que isso dava sempre problema, porque era recursivo e depois, basicamente, o que acontecia era sempre agentes de IA spawnar em quantidades que eram incontroláveis, não tínhamos mecanismos de sincronização como deve ser. Isso agora está feito. Já se conseguiu fazer como deve ser, o ChatGPT está a prometer isso já para o fim do ano. E isso vai ser outra revolução. Tipo, eu acho que as pessoas não fazem ideia da complexidade das prompts que já se pode dar a algumas IAs hoje em dia. Eu já tive uma IA a fazer-me um site em condições, um site inteiro com um portfólio, eu só tinha o material organizadinho numa pasta, com uma prompt, fez-me um site completamente funcional e mais ou menos com o aspecto que eu queria. Já é possível entregar E depois problemas as correções, não é? complexos. Que é uma coisa que eu tenho ficado abismado, especialmente por causa no caso da criação de conteúdo, não é? Eu tenho que fazer as capas para os vídeos, etc. E eu não sou propriamente um designer, não é? Estou a aprender tudo isto. Dou uns toques. Agora, com as ferramentas que existem agora, é impressionante. Ou seja, isto está de uma forma que eu diria até que quem quiser começar a criar conteúdo é a altura ideal. Porque aqueles trabalhos, aquelas competências que tinhas de desenvolver, de design, mesmo edição de vídeo, ainda requer alguma melhoria ainda. A menos que queiras gastar fortunas, não é? Já é possível, se tu gastares fortunas, consegues. licenças, A inteligência artificial já te edita tudo. Mas de uma forma acessível, na parte pelo menos da imagem, é impressionante. Há meio ano atrás, qualquer ferramenta dava uma imagem, eu pedia uma alteração e eles escambalhavam-me a imagem toda. E o que acontece agora é que aquilo edita ao pormenor. Já viste a diferença? É brutal. Já lida bem com texto, que era um problema grave, lida bem com texto e imagem. É impressionante. Por isso é que eu digo, é inevitável. Sabes o que é um mock-up? Sim. Tipo, eu experimentei ainda, a minha filha agora na universidade anda lá a fazer um trabalhito que vai implicar fazer um mock-upzinho no fim. Eu experimentei só ver como é que isto está, e fui ao ChatGPT, nem sequer fui a um que seja específico de imagens. ChatGPT. Dei-lhe a imagem, era de uma garrafa de azeite, dei-lhe a imagem de uma garrafa de azeite num cenário bonitinho, em cima de uma mesa, tal, que eu quis escolher da internet, dei-lhe o logótipo que era para pôr, sim, vai nesta imagem, substituo o meu branding que está nessa garrafa pelo meu branding. E aquilo ficou, eu não estava à espera tão bom. Eu no final vou-te mostrar uma capa para um vídeo que eu fiz, que é uma coisa, é impressionante, é literalmente esta caneta aqui, tu pedes para pegar nesta caneta, colocar aqui, colocar mais 3 ou 4 exatamente iguais, mas de cor diferente, troca as coisas de sítio, ou seja, está numa perfeição. Já identifica os elementos conceptualmente, tudo, consegue tu vê-los. E com texto, não é? Tu estás a escrever e não te estou a dizer nem te estou a falar em prompts.
Estou-te a falar em escrita bruta. Aqui um ângulo fixe que eu acho que ainda não há muita gente a ver em relação à IA, que é, eu acho que a IA está a fazer de nós, quem usa muito a IA, habitua-se a ser um comunicador mais claro, aprendes a comunicar melhor, Sim. porque tens de ser claro a fazer as prompts e percebes quantas vezes na comunicação com outros humanos eles não devem perceber bem o que tu disseste, porque nós pensamos sempre que eles estão na nossa cabeça a pensar a mesma coisa, mas com a IA tu vês bem que não, e se não especificas não acontece. Sim. Portanto, acho que está-nos a tornar melhor comunicadores, está-nos a tornar melhor Delegadores de tarefas. também, mas melhores problem solvers no sentido que nos estão a permitir, lá está, subir para os níveis de complexidade onde tu queres o humano. Eu acho que o humano não está ameaçado pela IA, minimamente. Estamos a cada vez mais potenciados. Mas vai haver toda uma resistência. O sistema é que está ameaçado. O sistema como o conhecemos é que está ameaçado, completamente, não é? Porque isto está tudo desenhado de uma forma, e eu não estou aqui a falar de coisas tipo teorias da conspiração, nem é isso que eu estou a Sim, dizer. não, vai ser mesmo disrupção. É inevitável, não é? Porque nós temos que criar um sistema para as coisas que estão a funcionar neste momento, funcionam de uma determinadas regras. Há sempre algumas diretrizes, não é? E essas diretrizes estão completamente Sim, sim. ameaçadas. Nós lidamos bem com disrupção. Nós já fizemos muitas vezes tecnologia disruptiva. Que sem dúvida. Tipo, a prensa do Gutenberg foi disruptivo. Só que é uma disrupção que demora 100 ou 200 anos a acontecer. Não, depois fizeste a Revolução Industrial. O vapor foi bem disruptivo. Em 70 anos mudaste a face do planeta com o vapor. Depois a eletricidade foi em 30. E agora estamos a viver num mundo que não só estamos a atravessar disrupção, como a disrupção é permanente. Sabes, os ciclos de disrupção e a capacidade com que nós estamos a criar coisas disruptivas é um passo tão grande que esquece, estás à espera outra vez do patamar, à espera da próxima disrupção. Não há, isto é só e a IA vai quebrar muitas outras barreiras que ainda faltavam quebrar. Como é que nós nos vamos organizar à volta disto? Não sei. Sei que por causa disso é que era importante nós, e era o que eu gostava de ver em educação, tanto em casa como na escola, nós voltarmos a um quadro de valores de referência que seja mais ligado à ética, à moral e ao espaço das nossas ações, em vez de ser ao conteúdo. Porque o conteúdo tem que ser entregue e nós entregamos na escola. Pá, tu basta fazeres um puto interessado, ele procura o seu próprio conteúdo. Completamente. Tu vês bem que as por pessoas que natureza, estão motivadas para aprender vão e aprendem. Isso não é o problema. O problema é que tu, pelos 10 anos de idade, já mataste os putos, já lhe mataste a vontade, já lhe mataste a curiosidade. Sempre que o gajo quis aprender alguma coisa, tu disseste não, agora tenho aqui uma mais fixe para tu aprenderes, que esta é mais importante. Bem, são todas importantes, mas tipo, dá para gerir de outra maneira. E a olhar para o que nos está a acontecer em termos mais globais, eu acho que a escala de valores tem que ser clarificada, pelo menos no Ocidente. O Oriente tem uma escala de valores que para eles é clara e tipo, economicamente estão a disparar e se a tendência continuar, eu acho que economicamente nós vamos ficar atrás na corrida entre o Oriente e o Ocidente. Eu não estou a torcer por nenhum dos lados, só acho é que nós não devíamos ser tão passivos em relação ao que está a acontecer e acho que devíamos ir bem atrás, porque já andamos distraídos há muito tempo e tentar pelo menos repescar as virtudes gregas. Mínimo. Pelo menos aquelas três, não é? O belo, o bom e o verdadeiro. Pelo menos. Já nem digo depois o quadro mais estendido de virtudes. Porque tipo, eu só vejo a malta perdida, não sei, em relação... Parece que não queremos ser seres humanos melhores. Tipo, já chega-nos ir para o trabalho todos os dias e pagar as contas e fazer de conta. sim, eu acho que essa própria modulação do ser humano acaba por levar a isso, não é? Acaba por levar a um adormecimento e por fazer as pessoas... Eu acredito que a forma como tudo é formatado, tu vês na maioria das vezes as pessoas que dão um salto quântico na vida ou que mudam completamente, quase sempre por alguma dor que acontece. Porquê? Porque chegou um ponto em que a pessoa vê que já não é mais possível conviver com aquela versão dela. Sim. E eu acredito muito nisto, e mais uma vez, não estou a falar de... Não estou a dizer que é propositado, mas Sim, a forma como mesmo- tudo está desenhado... Mesmo através de sentimento de experiência pessoal. Sim, porque isto é tudo, ou seja, quando falamos num sistema, toda a gente faz parte dele, não é? Todos nós fazemos parte dele, ou seja, os professores estão envolvidos,
os alunos estão envolvidos, os pais estão envolvidos, toda a gente tem a sua parte, não é? E a questão é que é muito complexo uma pessoa ou duas ou três repararem nisso, mas para se aplicar a mudança necessária é preciso que toda a gente olhe para o problema. E o que eu acho é que essa dor coletiva vai ser causada pela IA. Vai causar muitas dores. E eu acho que vai ser isso que vai nos fazer, porque repara, E vai ser, qualquer pessoa vai que ser perca. transversal, mas vai ser em todas as áreas. Sim, mas eu acredito que qualquer pessoa que perca 10 minutos ou 15, já nem preciso mais, a pensar nesta questão de uma forma profunda, que tenha o mínimo conhecimento do que é a inteligência artificial, tenha utilizado aquilo meia dúzia de vezes, nem que seja para coisas banais do dia a dia, e ver a capacidade daquilo, Susto. começa a refletir sobre aquilo e ver para onde é que isto vai, não é? É tipo, é a mesma coisa que tu negares, é a mesma coisa que antigamente toda a gente andava a pé e passa um tipo de carro e eu ignoro aquilo. Percebes? Sim, ou seja, sim, sim. é literalmente isto. Ou seja, então estamos a caminhar para onde? O sistema que nos envolve. Eu tenho filhos ou não tenho? As pessoas estão à minha volta. Qual é a educação que têm? Estão preparadas? Não é? Porque Sim. se não estivermos no auge das nossas competências de desenvolvimento pessoal, pá, a IA vai ser brutal. Sim, sim, sim. Não é? Se toda a humanidade estiver alinhada nesse aspecto, a IA vai ser espetacular. Nós vamos fazer coisas maravilhosas. O problema é que as pessoas, Também como somos estavas a dizer, perigosos. Também somos perigosos que chegue para fazer coisas terríveis. também é verdade. Com ela. Também é verdade, mas lá está. E também não me acredito que aí estejas no pico do teu desenvolvimento pessoal. Porque eu acredito que a pessoa, por natureza, é um bom ser humano. Sim, cada um de nós, né? Mas Não é? Ou seja, isso depois é a mesma coisa que levar para o adormecimento ou levar para a maldade. Isso para mim é sempre um declínio do desenvolvimento pessoal. Nunca um. sim, claro. Mas como é um processo individual, está sempre sujeito a acontecer e está Sem sujeito a dúvida. acontecer em sítios em que as pessoas tenham poder que chegue na mão para voltar a acontecer. Percebes? Porque no fundo isso é uma das questões. Isso é uma das questões que eu penso muito. E eu acho que a maior parte das pessoas vive como se houvesse uma linha que divide os bons e os maus. E neste assunto tu tens que ver quem é que é bom e quem é que é mau. E isso só está a resultar neste tipo de interações que nós temos aí, conflituosas e tribalismos cada vez mais extremos, está à vista. Sim, sim, O sim. resultado está à vista. E eu acho que é precisamente porque as pessoas falham essa avaliação de onde é que está a linha entre o bem e o mal. E esquecem-se que a linha entre o bem e o mal divide-nos a todos. E tipo, tu tens de trabalhar todos os dias para ser um gajo bom. Sem dúvida. Bom no sentido de bem e também bom no sentido de bom, mas sabes? É uma luta pessoal todos os dias. Mas as pessoas conseguem, acho, não sei, se é nos mapas perceptuais, elas conseguem se ver sempre como boas e que isso eu nunca seria capaz de fazer coisas tão más, mas somos todos no contexto certo. É porque isso tem a ver com o desprendimento do ego, não é? Porque nós, se estivermos sempre no ego, inevitavelmente tu vais prejudicar. Se estiveres sempre só a pensar em ti, Sim, não é? sim, sim. É impossível tu não chegares ao ponto de prejudicar. É claro que isso é uma batalha diária e que não termina, mas também isso é que te engrandece. E eu sei que não fizemos esse caminho, às vezes também teve expressões muito sujas, mas era um caminho que fazíamos desde os gregos, que depois foi continuado, apesar de tudo, eu não sou religioso, mas foi continuado, apesar de tudo, com 2000 anos de cristianismo, em que nós procurávamos o belo, o bom, procurávamos fazer o bem, há um sentido de ética nas coisas. E depois há ali, há o iluminismo. E o iluminismo foi uma cena espetacular, a muitos níveis. Mas o iluminismo trouxe, finalmente, trouxe-nos a evidência de que Deus, afinal, era uma história. Tudo bem. Mas tu não precisas deitar a história fora se a história fizer sentido e se a história for útil. Porque não sabes, são textos escritos há tanto tempo, sabes lá o que é que eles queriam dizer com aquilo. E há ali muito da nossa codificação como seres morais e éticos que está condensada naqueles 2000 anos e que nós depois simplesmente abandonamos por ciência. Porque finalmente conseguimos fazer ciência. Está porreiro. Mas a ciência anda atrás disso. Sempre, não é? Nem dá, porque a ciência é tipo, tu podes olhar para o mundo como um sítio de coisas e a ciência explica-te o mundo inteiro. Se olhas para o mundo como um sítio de coisas, a ciência é a ferramenta certa De para uma explicar. forma muito leviana, porque quando tu começas a especificar, o que vemos é que chega a um ponto
que começa a ir para a física quântica Sim, sim. e metafísica, e depois já é tudo numa questão de E teorias. depois vai tocar onde toda a gente toca, que é no limite da consciência, e fica toda a gente na mesma. Exatamente. Todas as Ou ciências seja, e estão- chegam-se ao fim e dizem, então, mas afinal Deus existe ou não existe? Porque no fundo, a ciência está à procura disso também. Sim. Não é? O ser Ou humano pelo anda à menos de procura provar, se tem o fé ou não. contrário. Sim. Percebes? E a ciência também faz esse percurso. E o que tu dizes eu concordo plenamente. Eu não me considero, não, eu não sou uma pessoa religiosa, mas sou uma pessoa de fé Mas é espiritual, e sou espiritual. claro. E ao mesmo tempo, a Bíblia é um livro que eu durante muitos anos reneguei. Também. E reneguei porquê? Porque por aquilo que me incutiram do que é a Bíblia. Não é? Exato. Todos os valores que me incutiram da Igreja, não é todos, estou a exagerar, claro, mas os valores globais que a Igreja me passou não me eram interessantes. E nós dissemos que não porque tivemos que dizer que não à igreja primeiro. Exatamente, Tiveste uma porque infância para mim como a Bíblia minha, e a Igreja, igreja era igual. não foi opção. não é? Exatamente, foi incutido. E depois uma pessoa teve que chegar a um ponto e dizer assim, não, eu faço as minhas próprias escolhas. E então tudo que vinha associado àquilo, à partida é rejeitado. Mas depois nós fomos recuperar os conceitos que eram importantes. Exatamente. E depois é assim, mas ao mesmo tempo eu tive que ser inteligente ao ponto de dizer assim, ok, a Bíblia é um livro, ou uma coleção de livros, digamos assim. A Igreja é outra coisa, completamente diferente. Sim. Se eu compro livros de desenvolvimento pessoal, se eu leio livros de há 200 ou 300 anos atrás, porque é que não hei de ler um com 2000? Yeah. Não é? Ou E seja, é não que podemos... e é que aquele não é só um, é o. Sim. É tipo, São vários ensinamentos que tem ali. Eu diria que, assim, esteja o da Índia, o Bhagavad Gita. Sim, Bhagavad Gita. Eu confundo sempre no nome, os outros, que também é extremamente esse é diferente. complexo. A Torá é um subconjunto do Antigo Testamento, não é? Tipo, mas, e Antigo Testamento e Novo Testamento também são coisas completamente diferentes e Exatamente. escritas em alturas distintas. Mas, opá, o Antigo Testamento, o que eu acho que é opá, nós demorámos a inventar a escrita. Nós, desde o advento da consciência, é toda uma zona de história que nós não fazemos a mínima ideia do que aconteceu, desde o advento da consciência até conseguirmos, opá, ir deixando alguma coisa que permanecesse no tempo para podermos construir em cima. E depois a invenção da escrita, lá está, é a disrupção completa disso. Finalmente inventámos a escrita e eu acho que há ali 10, 12 mil anos, desde o advento da consciência até a invenção da escrita, em que nós tipo, íamos tentando, e depois tem que ser sempre em formas muito codificadas, sempre com personagens que são muito arquetipais, é um arquétipo, todas as personagens da Bíblia são arquétipos, não é uma personagem só, tipo aquilo tem que ser visto de outra maneira. E de alguma maneira o Antigo Testamento, por isso é que eu acho que é de natureza muito diferente, eu acho que é o que nós conseguimos escrever, quando ainda nem conseguíamos escrever bem, nem articular bem o pensamento, desses 10, 12 mil anos de tradição oral, do que nós andávamos a tentar articular minimamente o que eram ações boas e ações más. Tipo, dos primeiros livros da Bíblia é logo a história do Abel e do Caim. Tipo, estamos claramente a tentar articular como é que duas pessoas que aparentemente têm o mesmo objetivo e fazem a mesma coisa, uma é boa e a outra é má. A história do Abel e do Caim é fantástica nesse aspecto, porque tanto o Abel como o Caim tentam agradar a Deus e tentam agradar ao Pai. E fazem as mesmas coisas, e vão com as cabras, e tomam conta dos campos. Só que o Abel faz isso basicamente sem intenção de ter a graça de Deus de volta, lá está, sem a intenção de agradar. Isso é incondicional. Incondicional. Para ele faz aquilo porque sim, mas o Caim não. O Caim faz aquilo porque vê que o pai aceita o Abel e ele não o aceita. E ele faz tudo para ser aceito, não sei o quê. Pois lá está, como é que... Mas é uma tentativa de articular, tipo, como é que se as ações forem iguais, ainda há aqui espaço para uma pessoa ser boa e outra ser má. Como? O que é isto da intenção? E tipo, no advento da consciência tu não sabes o que são estas coisas todas. Não se podia ter conversas como nós estamos a ter agora porque simplesmente não tínhamos esta capacidade de articular. Nem 2 ou 3 mil anos de ideias escritas que tu já leste e constróis em cima delas. Tipo, esse acumular que não está em lado nenhum, é o Logos, só, é uma cena bem abstrata, é fragmentada e cada um apanha um bocado. E depois como é que isso cruza com a ética, olha, tudo questões para estar a discutir e que interessavam muito aos putos na escola. Sim. Estão sempre bem levadas. Sim, a questão é essa. A questão é que também tem que haver uma
uma competência, digamos assim. Olha, é uma questão interessante que eu nunca coloquei a nenhum professor e já conheci alguns Não é? e nunca questionei, mas admito que tenho uma ideia de qual será a resposta. Que é, durante o teu percurso, até te teres tornado professor, sentiste que houve um acompanhamento e te foram passadas as competências necessárias para tal? Ou foi tipo, tu vais aprender estas matérias e como tu aprendeste isso, consideramos-te competente o suficiente para dar aulas aos outros? Não, foi de paraquedas. Então, a minha licenciatura nem sequer era via de ensino, não era engenharia informática. Portanto, fui de paraquedas e depois tive que fazer 2 anos, sim, de uma coisa que se chamava profissionalização em serviço. Ok. Foi umas cadeiritas em Psicologia da Educação, Sociologia da Educação. Preparou-me para a vida. Foram 10 ou 3 trabalhitos, se houvesse chat GPT na altura, se calhar nem as tinha feito, eu não sei. Já avançámos essa parte. Nem sei. Sim, mas não, foi muito mais o experimentar e Tentativa e erro, né? sim, e ver que opa, tinha que dar de outra maneira, não podia ser. É que quando nós passámos na escola, tipo, já era mau aquilo, mas agora é muito pior, tu estás a tentar. Estes putos vivem num mundo completamente diferente. Tu dizes, podemos achar que eles deviam ter a capacidade de ficar 90 minutos sentados a ouvir falar de álgebra. Se calhar não, se calhar isso é só antinatura. Se calhar se o puto se interessar em álgebra, ele em casa, em vez de 90, vai lá estar 4 ou 5 horas, todo divertido, a aprender coisas e depois até podes falar com ele sobre isso e ter boas conversas sobre álgebra com o puto. Agora, tipo, senta aí 90 minutos e como é? Pá, e então, se já no nosso tempo esse tempo era surreal, e nós não tínhamos TikTok, É isso, não tínhamos o índice de atenção exatamente. que eles têm agora, não é? 3, Ou seja, 3, 7 segundos. yeah. E depois, e não é só isso, ou seja, eu não sou, o propriamente, eu, e tu ainda muito mais do que eu, na nossa infância, nós aprendemos de forma forçada a lidar com frustração não é? De uma forma muito mais natural. Era natural, tu andaste frustrado. E isso dava-te ferramentas, não é? Pode parecer, ai, coitadinho, vai ter um trauma, mas não, deu-nos ferramentas para lidar com a vida adulta de uma outra forma, não é? Damos o escudo, sim. E agora vejo muitos garotos sem escudo. E que por tudo e por nada já estão num estado em que depois se tornam pouco funcionais. Não pode ser, não podemos ter esta resiliência Deprimidos psicológica né, do escravelho da batata. completamente, Sim. completamente. Muito interessante. Então, e diz-me uma coisa, esse percurso na escola terminou em 2021? Esta era só uma introduçãozinha à holacracia. Não, ainda vamos lá chegar. Isto é só o teaser. Sim, por aí, 21. Não, se calhar foi mais. Estamos. Agora 25, não é? Portanto, eu diria. Não, 23. Foi até 23. E depois saí para experimentar uma coisa que também me parecia interessante, que foi. Estive a dar aulas online para uma escola americana, que era de tom socrático, portanto, muito enraizada, lá está, na interpretação de texto e na capacidade interpretativa como base de toda a tua competência. E eu já tinha essa noção, eu já estava alinhado com isso, e as pessoas sempre acharam estranho como é que era o gajo da informática que estava sempre a argumentar que a coisa mais básica é interpretação, interpretação, interpretação. Porque as narrativas nem têm só uma interpretação, nem têm interpretações objetivas às vezes, e essas narrativas é que nos interessa desenvolver. E a escola está sempre a tentar dar aquele caráter da objetividade às coisas. Portanto, foi uma experiência interessante e era uma escola, acho que em muitos aspectos funcionava muito bem, principalmente no aspecto pedagógico. Quando os garotos tinham o perfil certo para aquela escola, aquilo era uma coisa mesmo bonita de ver. Como é que tu, sem currículo e só interpretando o texto todos os dias, interpreta texto e discute em grupo o texto, interpretar e discutir, quanto crescimento é que havia naqueles garotos e depois via-se bem que eles, em relação às coisas técnicas que tinham para aprender, faziam isso bem sozinhos em casa, porque o modelo da escola era mesmo assim. Não, as coisas técnicas aprende lá sozinho. Se tiveres algum problema, a gente tenta arranjar alguém que te possa explicar. E o intelectual deles desenvolve, que é uma coisa absurda, não é? Sim. Mas eu acho que quando fiz essa mudança, primeiro, queria muito sair do sítio onde estava.
e não tinha a certeza se queria continuar em ensino, tinha também 10 anos no sonho antigo de experimentar alguma coisa que fosse diametralmente diferente, quero ir lá para fora também, quero ver outras coisas que o mundo tem. Mas curiosamente, nesses 6 meses que tive na experiência socrática, que era o nome da escola, tive contacto com a holacracia, porque eu estava no processo de transição para a holacracia. E isso, sim, ainda foi uma coisa mais apaixonante que ver. Não é que eu me tenha desapaixonado de educação, que continuo fervoroso, mas desisti só de discutir com a maior parte das pessoas, porque não vale a pena. Claro. E apareceu-me esta nova paixão para que é a holacracia. A holacracia é uma proposta, eu diria mesmo séria, para considerar como alternativa a hierarquias. E como nós somos regidos basicamente por hierarquias nos sítios onde trabalhamos, e às vezes até de outras maneiras, parece-me uma alternativa bem interessante. Então, para quem não sabe, né, a maioria não sabe, eu também não sabia até ouvir este termo muito recentemente, o que é a holacracia? Holacracia. Holacracia, em primeiro lugar, é um sistema de governança. As hierarquias também acho que se podem considerar um sistema de governança, mas uma holacracia, se calhar a maneira mais rápida de explicar o que isto é com uma metáfora. A holacracia tenta gerir uma organização como a natureza funciona. O que é que eu quero dizer com isto? Tu imagina, tu és uma pessoa, ok? E tens, nós somos compostos por órgãos distintos, que têm funções específicas, tens o coração, tens o fígado, whatever, depois os órgãos são compostos por células, as células são compostas por mais um monte de coisas que têm dentro de citoplasma, algumas com mais autonomia que outras, tens o núcleo, tens mitocôndrias, tipo, como é que a natureza organiza isto tudo sempre de forma aparentemente tão elegante e que pode parecer hierárquica, mas não tem nada de hierárquico, ou tem muito pouco de hierárquico. É basicamente considerar, e depois isto é que funda o termo holacracia, o termo que foi cunhado, eu não sei se foi cunhado por quem criou a holacracia ou se o termo já existia, mas o termo é holon. Um holon a definição de holon é um todo, portanto é um todo funcional, mas que faz parte de um todo maior. E tudo na natureza é um holon. Portanto, a mitocôndria é um todo funcional que produz energia para a célula e tem perfeita autonomia. Aliás, as mitocôndrias, evolutivamente, nós acreditamos que eram bactérias que foram absorvidas para o citoplasma, precisamente para nós. Foi uma espécie de simbiose ao início, para nós captarmos a energia. Portanto, são verdadeiramente coisas independentes. Mas está dentro de um todo maior, que é a célula. E uma célula também é independente em muitos aspectos. O teu cérebro não consegue dar uma ordem a uma célula. Não há mensagens de autoridade do teu cérebro para uma célula. E a célula tem o propósito que tem. Ninguém lhe dá ordens e também aparentemente não tem vontade, né? Os seres humanos são um bocadinho mais complexos para depois termos vontade. Mas a ideia é um bocado esta, é que cada todo, como um todo, tenha perfeita autonomia e autoridade para realizar as suas tarefas. E ter verdadeira autonomia já é uma grande diferença para a hierarquia, porque a hierarquia normalmente delega ao trabalho, mas não delega a verdadeira autoridade. O trabalho vai ser aprovado em cima. E isto é onde as coisas na hierarquia começam a apodrecer. Pois quer dizer, eu é que tenho que fazer o trabalho, mas tenho que agradar àquele gajo. Depois, tipo, as pessoas não sentem verdadeira agência porque não lhes foi delegada a verdadeira autoridade. É só, foi delegada a tarefa. Portanto, em holacracia, a ideia de tu teres papéis e círculos de papéis e relações entre papéis, onde dentro de cada um desses círculos e desses papéis tu tens bem definido qual é o propósito daquele papel existir, quais são as accountabilities, power não é uma palavra em português boa para traduzir accountability, não é bem Responsabilidades, não é bem, sim, é um bocadinho mais. Mas pronto, tens accountabilities bem definidas, porque se eu sou o produtor de vídeo e tu és depois o manager Os méritos, de talvez mídia não. que vai dizer que dá upload de vídeo na quarta-feira à noite, eu tenho a accountability de pôr o vídeo no servidor até quarta-feira à noite para lá estar quando tu vais. É só. Claro. As accountabilities estão bem definidas, portanto, não é de todo um sistema caótico, a ideia é precisamente o contrário. Tu, para cada cargo, tens sempre bem especificado propósito, accountabilities, as tuas
as coisas em que podes mexer, basicamente, os domínios que são teus para tu mexeres dentro da tua autoridade e dentro da tua autonomia, e políticas gerais, o que quiseres definir. Ok? Mas depois, nem o CEO. Quando a decisão é de um círculo, esse círculo tem autonomia para decidir. Nem o CEO pode reverter a decisão que foi tomada autonomamente por um círculo. Há mecanismos para tudo e mais alguma coisa que a gente pode desenvolver na conversa. Claro que o CEO ou um círculo de fora, o círculo onde o teu círculo está dentro, pode sempre, se não gostar, ou se aquele círculo não estiver a desempenhar bem, há sempre mecanismos. Né? Até para trocar a pessoa que está a executar o papel, mas são sempre coisas muito mais elegantes. Agora, sem visuals é assim um bocadinho mais difícil explicar a holacracia, mas já, em vez daquela árvore do organigrama que a gente Eu depois costuma posso, ver, se me tiveres alguma imagem para partilhar, eu posso pôr. depois arranjo-te uma cena. Faz de conta que está aqui a imagem. Portanto, em vez daquela árvore tradicional do organigrama, tu tens um círculo gigantesco, que é toda a gente, basicamente há sempre um círculo que é o círculo onde está tudo dentro, e depois tens bem definidos cargos e círculos de cargos que fazem sentido estar juntos, e o sistema é círculos dentro de círculos como na natureza. Lá está, Hollands dentro de Hollands, e todos que funcionam autonomamente e têm autoridade para executar as suas tarefas, porque o que têm que cumprir é a tarefa, não têm que agradar a ninguém, estão a trabalhar em verdadeira autonomia, idealmente. Isto levanta muitas questões e levanta muitas resistências sempre, mas da experiência que já há de implementação da holacracia numa quantidade generosa de sítios, já esta malta está a trabalhar bem. E mesmo empresas de pequena e grande dimensão, quem acaba por chegar ao fim mais satisfeito até costumam ser os quadros superiores, porque sentem-se finalmente libertos daquele peso de toda a gente depender da aprovação e da autorização e do sim da cabeça. E sentem-se finalmente libertos para gerir estrategicamente, e isso depois tem resultados também muito bons, porque quem devia estar a pensar estratégia finalmente tem tempo para fazer. E tu, ao mesmo tempo, como executante de um cargo, sentes que tens verdadeira agência. Numa casa em que a holacracia é Constituição, quando chegas, foi como eu quando cheguei à experiência socrática, o que te dizem é, não, está ali as accountabilities do teu role, como professor de STEM, estão ali as accountabilities. Então, mas como é que eu faço? Não, a ideia da holacracia é mesmo essa. Tu fazes como tu determinares que é melhor, tens perfeita liberdade, desde que não te metas nos domínios de outros, não é? Se são domínios de outros cargos, claro que não vais mexer. Se não sou eu que atualizo a página web, não tenho password para lá ir, idealmente, ou se tiver, eu sei que não sou eu que tenho o cargo, não posso mexer, não é o meu domínio neste momento. E diferenças assim que eu acho que podem clarificar como é que isto é diferente de uma hierarquia. Muito essa questão, primeiro, de ter a autoridade verdadeira. E depois, eu acho que há uma separação. Tu, numa hierarquia, normalmente tens uma posição, não tens várias. Tu não estás ao mesmo tempo coordenador de departamento e editor de vídeo lá em baixo. Sabes? Tipo, é a posição, o cargo e a pessoa são uma unidade só. Numa holacracia é completamente diferente, porque eu posso estar a energizar 7 ou 8 roles. Os roles são definidos com um grão fino. Por exemplo, se eu alguma vez passo a serviço de edição de vídeo por mim, então eu também tenho o role de editor de vídeo. E quando eu estou a energizar o role de editor de vídeo, sei claramente quais são as minhas accountabilities e o meu propósito. Portanto, sei que se estou eu a produzir o vídeo, tenho que saber qual é a deadline de produção desse vídeo, para não falhar com quem vai depois pegar no vídeo e pô-lo no circuito. Sabes? Mas está tudo claro para mim. Mas eu editar vídeo de vez em quando não me impede de ser, por exemplo, Head of Holacracy e tratar dos grandes assuntos da holacracia na casa. Portanto, tu estás ao mesmo tempo a energizar vários roles, sempre. Né? Isto permite ter uma estrutura super dinâmica e super fluida, e normalmente em casas em que a holacracia funciona bem, aquela questão até a questão de tu estares a desempenhar de forma pobre num cargo qualquer, é muito mais pacífica. Porque numa hierarquia isso normalmente a longo prazo resulta em não precisamos mais de ti, desculpa lá e tal, estamos a fazer downsizing ou assim uma coisa qualquer e tu vais-te embora. Mas isso não precisa de acontecer. Tipo, numa holacracia, quando já está a funcionar bem, e os testemunhos são muitos assim, as próprias pessoas, quando sentem que estão a energizar mal um cargo, na próxima reunião tática dizem logo, pá, não me sinto bem a energizar este cargo, está aqui uma tensão qualquer, e ou se resolve essa tensão, ou então é perfeitamente pacífico haver alguém que diz, não me importa energizar esse cargo, deixa-me experimentar, e tu trocas uma cena qualquer.
tipo, há uma separação verdadeira entre pessoas e roles, e lá está o facto de depois de haver uma relação de um para muitos entre pessoas e roles, torna primeiro a estrutura muito mais adaptável, muito mais flexível e sem perder clareza, porque tu quando pegas num cargo, mesmo que não estejas habituado a energizá-lo, pá, tu tens sempre ali disponível, ok, eu hoje sou eu que vou ter que publicar o vídeo, pá, porque a pessoa que ia publicar o vídeo está doente, uma cena qualquer, não me interessa, nunca fiz isto. Mas tu vais ao papelinho e está logo tudo, accountability, tá. Domínios, tal, se for preciso permissões para ir, para contas, está tudo arrumadinho, toda a gente sabe onde está tudo, é super transparente, é super claro. E, opá, e a ideia é tu não só trabalhares dentro da empresa, né, a cumprir funções que a empresa precisa, mas a empresa ser uma das coisas em que tu trabalhas todos os dias. Portanto, depois como isso está tudo bem definido, imagina que houve uma tensãozinha qualquer pequenina pá, que levou, que se falhou-se uma deadline, lá está, porque o gajo que tinha que pôr o vídeo no servidor não pôs a horas. Não estava clara essa accountability. Tu só vais ao role do editor de vídeo, ok, é preciso deixar claro esta accountability. Pões na lista das accountabilities. Saber, quando começas a editar, saber qual é a deadline e tal, e garantir que está lá até essa data. É? Está sempre tudo claro, transparente e público para toda a gente. E quando alguém falha dentro das suas accountabilities? Pá, quando alguém falha, nós continuamos a ser seres humanos, lá está. Tipo, não vamos trocar um elemento tirânico. Eu não digo elemento tirânico com má conotação. É tipo, nós precisamos ter elementos tirânicos também. E a hierarquia é um elemento que tem uma parte tirânica, no sentido em que vai contra a tua liberdade de ação, não é? Estabelece-te regras, isso é bom. Mas não vamos trocar o elemento tirânico por um que ainda seja mais tirânico e ter a holocracia. Porque a holocracia, ver exemplos era produtivo aqui. Porque a holocracia, lá está, a forma da holocracia é uma constituição, não é um regulamento. E isso muda muitas coisas. Ou seja, a ideia é, tu como cidadão português, não é, estás sujeito à Constituição, não é, que é um corpo legal. Mas a Constituição não te diz que área de estudo é que tu vais seguir, que profissão é que queres, se queres ou se vens aqui gravar hoje um podcast ou se não vens. Percebes? Tu tens dentro da Constituição, que é uma framework de referência minimamente do que se deve fazer e de como é que as coisas funcionam. Tu, por exemplo, não tens liberdade para entrar num café, ir ao lado dentro do balcão, tirar um bolo, comê-lo e voltar a sair. A Constituição protege-te isso, mas nunca te diz o que fazer nem como. Portanto, é uma nuance fixe que a holocracia tem. E, portanto, a Constituição da holocracia é um documento que tu podes fazer download, tipo, não é cada empresa escrever a sua Constituição. A Constituição da holocracia é um documento que é público. E está desenvolvido já. Está desenvolvido e tu adotas a Constituição. Porque a Constituição, lá está, explica-te o que é que deves estar em cada cargo. Diz-te que deves ter accountabilities, domains, policies, purpose. Diz como é que os círculos são representados. No círculo interno tens links de lead, tens links de representação, tens basicamente um rulebook de como montar a holocracia, mas nunca te vai dizer o que é que tu deves escrever numa accountability. Isso fica sempre do teu lado. Portanto, dá-te uma framework para tu clarificares a estrutura da organização, clarificares que relações é que há, funcionais, de preferência, e como é que elas podem ser otimizadas e revistas numa base continuada, né, de evolução contínua, porque é como o mundo está. Isto é ao mesmo tempo uma resposta à maneira como o mundo está a mudar. E eu acho que um dos grandes prejudicados nesta disrupção que estávamos a falar há bocado, eu acho que vão ser precisamente as casas muito grandes. As grandes empresas. Vão ser precisamente as casas muito grandes porque não vão ter flexibilidade suficiente. E quem acha que está protegido com o tamanho, é só olhar para trás, por exemplo, para a história da Kodak. A Kodak era sinónimo de fotografia e desapareceu porque não se adaptou a um elemento disruptivo, que foram as máquinas digitais. Tipo, tu estás sujeito a desaparecer. E com essas ferramentas e com casas geridas de forma dinâmica e que sejam verdadeiramente flexíveis e adaptáveis, e eu acho que a estrutura da holocracia é precisamente isso que oferece, tu com uma casa de pequena dimensão
consegues fazer muita coisa. Muita coisa. Eu fui fazer uma muito breve pesquisa sobre a holacracia e uma das coisas que eu queria que tu falasses, ou melhor, eu tenho várias, mas para lançar já, uma delas é que falava muito em tensão, Atenção, sim. a questão da tensão. E a outra, e isto não é tanto uma pergunta, mas mais aquilo que me ficou como imagem, foi que a holacracia permite, eu sempre fui um pouco sonhador, mesmo na questão do trabalho, nos papéis que me foram entregues, também muito porque sempre estive ligado à área das vendas, de gestão de equipas, ou seja, é sempre muito dinâmico, muita comunicação, mas sempre fui muito sonhador nesses papéis e sempre vesti a camisola, percebes? Porque quando se estás em vendas, contrariado, pá, aquilo não vai correr, aquilo vai ser, é o pior emprego do mundo. Sim. Mas se tu vestis a camisola, aquilo torna-se uma competição brutal. Numas profissões nota-se mais que noutras, É. mas essa é um bom exemplo. Nas vendas é espetacular, porque se tu não vestes a camisola nas vendas, se tu não tens ali um quê de competitividade, até nem é com outros, mesmo para ti, aquilo é um inferno. As vendas é um inferno nesse aspecto. Mas se tu fazes essa parte, isso muda completamente. Claro que as vendas têm uma vantagem direta, que é fazes mais, ganhas mais. Sim. Não é? Nas outras áreas não é tanto assim. Mas o que me fascinou na holacracia foi que da forma como isto me parece estar desenhado, e mais uma vez estou muito vago ainda, mas da forma como me parece estar desenhado é de uma forma que faz com que as pessoas se sintam parte integrante da empresa mesmo. Sim, eu acho que o sentido de pertença é maior, mas vem diretamente de tu sentires que tens verdadeira agência. Porque, eu penso nisso, não é voltar a falar de educação, mas é voltar a falar dos anos que eu estive na escola precisamente para dar essa percepção de como é que isso funciona numa hierarquia. Tipo, tu muitas vezes tens vontade de fazer uma coisa, estás com a vontade de agir, queres ter a agência e depois a estrutura vai-te pôr barreiras de uma maneira ou de outra. E há barreiras que são conhecidas, há barreiras que demoram muitos anos a descobrir, e são dolorosas em termos de créditos de idiosincrasia, quando uma pessoa as descobre, digamos. E, na holacracia, sim, isso é tudo, primeiro porque é transparente e depois porque, é o que a Constituição diz. Sim, por favor, executa a tua função the way you see fit. Tens agência, tens autoridade. Com a autoridade vem a responsabilidade de cumprir as accountabilities daquele cargo, mas, se tu queres ter autoridade sobre uma tarefa, também queres a responsabilidade. Não dá uma coisa sem a outra. O problema da hierarquia é que te passa a responsabilidade, não é? Se ficar mal, foste tu. Se ficar bem, eu fui eu o chefe. Sim, é um dos escudos e isto, pronto, não queria estar outra vez a voltar muito atrás na conversa, mas uma das coisas que falta na educação, que eu acredito, e que banaliza-se muito a palavra da responsabilidade, e a responsabilidade é a habilidade de responder. Sim, certo? Sim. E essa habilidade de responder não é trabalhada. Sim. Porquê? Porque quando eu não tenho habilidade de responder, a culpa é sempre de alguém. E daí a parte de responsabilidade, não é? Sim. Ou seja, acontece muito, e as pessoas estão muito formatadas, também porque estão, novamente, são incutidas para pensar de uma forma de um sistema, e o ser humano, como ser camaleónico e com uma capacidade de adaptação brutal, Sim. o que é que faz? Está dentro de um determinado sistema, também consegue obter benefícios com isso. Claro. E o benefício é o que tu acabaste de dizer, ou seja, se alguma coisa corre mal, a culpa não é minha, é do chefe. Da mesma forma que o chefe também me dá na cabeça, quando corre mal, a culpa é dele. Mas depois o que isso Escudo resulta a nisso, médio e não é? longo prazo, normalmente, é más relações. Completamente. É o que isso resulta. E aí introduzimos as tensões. Não se pode ter uma conversa sobre a holacracia sem falar em tensão. É o conceito nuclear das forças que devem fazer mover a organização e para onde. Mas ainda em relação ao que tu estavas a dizer, ia só dizer que o Paulo Coelho tem uma metáfora fixe para isso, que o arqueiro, quando dispara a seta, é no ponto de maior tensão que conseguir da corda. Sem tensão não há nada. Não é? Mas em holacracia, a tensão é. Nós temos a palavra, primeiro, já com conotação negativa. Quando há uma tensão numa empresa, está uma coisa a correr mal, estão pessoas a dar-se mal, estão whatever. Mas tensão, no sentido físico da palavra, digamos, é só isso, a tensão. É uma força que
que está ali pronta para ser aproveitada. É como uma mola. Tu carregas uma mola, não é? E ela vai ficar em tensão. E se deixares a mola atuar, a tensão dispara e tu podes aproveitar essa energia. A energia não era má nem boa, não é? A ferramenta é sempre neutra. E tensão em holacracia gostei, adorei a definição. A definição é quando sentes uma diferença, tu sentes tensão quando sentes uma diferença entre a expressão que o teu role está a ter e a expressão que tu achas que ele poderia ter, A expectativa. com alguma melhoria que falta descobrir. Percebes? Mas tipo, tens noção, lá está, se a pessoa que vai publicar os vídeos, tipo, já lhe aconteceu 3 ou 4 vezes ir ao servidor e o vídeo ainda não estar lá, há aqui uma tensão, mas não é, lá está, no sentido de, tipo, se um gajo deixa o ser humano ir embalado, o gajo vai logo, aquele idiota do coisa que Sim, não sim, pôs. sim. Não é preciso, nada disso, lá está. É preciso clarificar a estrutura, otimizá-la e as pessoas depois cumprirem as accountabilities. Mas atenção aqui essa pessoa sente que a expressão atual daquele cargo, que é publicar o vídeo, está limitada pelo facto de que às vezes os vídeos não estão lá. É só isso. Mas indo à questão de uma forma mais profunda, ou seja, em que é que isso se traduz? Exato. Porque isso no sistema normal, isso é um problema, Sim, ou uma, sim, sim, uma sim, incompetência, sim. não é? E agora vamos ver o circuito da Vamos ver na holacracia o que é que... o pipeline da holacracia. Então, em holacracia há basicamente depois 2 tipos de reuniões e os círculos reúnem com a frequência que deliberarem e, portanto, há liberdade em todos os aspectos, mas há basicamente 2 tipos de reuniões, que são reuniões táticas e reuniões de governança. As reuniões táticas, a ideia é precisamente identificar tensões e resolvê-las. E o resolvê-las, já vamos falar, é precisamente modificar a estrutura da holacracia, ir mudar uma accountability, pôr uma que faltava, alterar de facto a estrutura de forma dinâmica, todos os dias sente-se uma tensão, o que é que está mal, qual é a melhor maneira de resolver, tal, escreve nas accountabilities, está feito. Numa casa saudável chega porque as pessoas querem cumprir as accountabilities e sabem que precisamos isto a funcionar melhor um bocadinho, todos os dias, afinal, tu és a casa. É aquele sentimento que estavas a falar há bocado, quando as coisas estão a correr bem, e eu estive 10 anos muito bem naquela casa, eu era a casa. Eu de manhã acordava cheio de vontade para ir para aquela casa, fazer a diferença a putos, fazer a diferença aos meus colegas, ajudar um colega com dificuldades a fazer uma cena no Excel, ajudar um puto a fazer fosse o que fosse. Quando tu estás bem com a casa, é outra coisa. Mas, mais técnico, dessas 2 reuniões, as reuniões táticas, precisamente para fazer esse update que deve ser fluido, e aquilo tem um guião bem estruturado para resolver a tensão, e as reuniões de governança, que são, digamos, quando tu sentes que há mudanças grandes para fazer, quer reorganizar círculos grandes ou departamentos ou coisas, umas reuniões de governança também se podem ter precisamente para discutir a estrutura de forma mais objetiva, não a partir de tensões. Mas seria qualquer coisa como, lá está, numa reunião tática que são frequentes, a pessoa que sentiu a tensão ia só pôr. Sinto uma tensão quando estou a energizar o meu cargo, que é vou para publicar e às vezes os vídeos não estão lá. Portanto, eu gostava de pedir ao role, tu não falas para pessoas, Falas para o papel. falas para o papel. E isso é bem fixe. Porque se calhar estão 3 pessoas a executar esse role e tu nem sabes qual é que era responsável por aquele vídeo. Depende do tamanho da tua casa. Tu podes nem saber qual era a pessoa que era responsável. Mas esta interface ser clara e as pessoas falarem para os roles e conhecerem bem os roles e as responsabilidades de cada role é o caminho. Porque essa pessoa vai dizer, de vez em quando estou lá, portanto eu gostava de pedir ao role de produção do vídeo que tenha mais cuidado com as deadlines ou perguntar se ele não sabia a deadline, o que é que se passa, eu só falo para o role, olha, eu tive dificuldade Porque já não é tão pessoal, não é? Não é tão pessoal porque estás a falar do cargo, é mesmo fixe. Retira, separa mesmo souls e roles. Porque pode ser tu hoje, amanhã sou eu. Sim. E na reunião de governança, na reunião tática, depois aquilo tem um script estruturado, que é, num caso desses, ela ia evidentemente fazer uma proposta simples, que era adicionar àquele role alguma coisa que fosse explícita, ou então esse role vai se manifestar na ronda que tem para se manifestar, reunião tática. Os guiões também estão todos disponíveis, holacracy.org, dão-te o material todo para tu fazeres isto. Até os guiões das reuniões táticas e de governança, eles são bem abertos e daqui a bocadinho, se quiseres, podemos ler um bocadinho. Eles eram uma empresa de outra coisa qualquer, mas começaram a desenvolver a holacracia para eles próprios. Quando chegaram ao fim, diz assim, dude, a nossa empresa não é aquele produto que faz, o nosso produto é isto.
é a maneira como nós gerimos a nossa casa. E basicamente começaram a distribuir a holacracia a partir daí. Ou seja, implementam a holacracia em empresas. Já não precisamos ir lá daqui a bocado assim. Mas sim, ou provavelmente lá está. Imagina que até há uma tensão também do outro lado, que é natural. Nós pomos-nos muito mais fácil a falar mal das outras pessoas, em vez de perguntar se precisas de ajuda. Porque o outro gajo também pode ter falhado a deadline sem culpa nenhuma. Ainda ninguém se lembrou disso. Já está toda a gente a pensar que o gajo está a falhar deadlines, mas se calhar não. Mas está, portanto, ela apresenta atenção e diz assim, epá, o rolo de produtor de vídeo, tipo, precisam de alguma coisa para isto estar aqui a horas, o que é que afinal, porque é que falhou? E está toda a gente a olhar para uma coisa objetiva que não tem a ver com pessoas nenhumas, que é a estrutura da organização, como é que ela funciona, os workflows, os pipelines, e se precisam de ajuste. Ou seja, daquilo que eu percebi, se calhar, o que neste caso em concreto estás a dizer, se calhar, usando a mesma terminologia, o que aquele role precisava era de ser energizado por alguém, possivelmente. Não, os roles estão a ser energizados. Quando tu tens um role, né? Se tu és produtor de vídeo, tu consideras que tu estás a energizar esse role. O role é teu neste momento. Para já deixa-me só dizer que o termo é brutal. Adoro. Gostas de energizar. Mas isso é que separa Porque bem. faz mesmo sentido, faz mesmo... E é que não é? separa. E isso é que faz a separação fixe entre souls e roles. É tipo, tu tens as almas e uma alma pode energizar 7 ou 8 roles, quantos ela gostar e quantos ela conseguir. E as pessoas podem, numa holacracia, propor, nessas reuniões de governança, eu proponho um role novo para mim, também quero fazer não sei o quê. E se ninguém tiver nada contra, a holacracia é sempre a mesma regra, se ninguém tiver nada contra, podes fazer. É a tua agência. Tu, tipo, e quando lá está, quando a organização está saudável e as pessoas querem de facto o bem da organização, estamos a trabalhar num quadro que é de hipermotivação, que é o problema do sistema educativo. Outra vez, tu não motivas os putos primeiro. Se os motivares, eles vão sozinhos. Eu sempre disse isto, desde o início daquela disciplina. Se a conclusão que eu tirei daquilo é, parem de nos ensinar, motivem-nos, que eles estão bem desmotivados. Os putos olham para o mundo e estão bem desmotivados, como nada. Não percebem nada do como o mundo está. Não tem ninguém que lhes explique. Querem que eles estejam motivados para quê? Se tivesse a idade deles, também estava a jogar LOL, se calhar. Sabes? Enfim. Mas pronto, isso até podia ir mais longe, lá está, porque tu vais num caminho de descoberta do que é que está mal no pipeline e no workflow. Porque, lá está, ela levanta a questão e só diz, a malta da produção não está a deixar aqui isto a horas. O que é que se passa? E o gajo da produção pode dizer, porque tem uma reunião do círculo, provavelmente vai estar essa gaja, vai estar o gajo da produção, vai estar o gajo que faz planeamento, porque o gajo que faz o planeamento também não é o gajo que está a produzir o vídeo, se calhar, é tipo, e agora, onde é que aquilo ficou? O gajo da produção diz assim, realmente eu não conhecia a deadline, e o gajo do planeamento pode dizer, então, mas já sabes que isso está lá no Notion, é transparente para toda a gente, as deadlines, quando eu faço o planeamento, está lá logo para cada conteúdo qual é a deadline de cada um. Ou pode ter acontecido outra coisa qualquer. E o gajo dizer assim, pois foi, eu mudei essa deadline e foi muito em cima, podia ter mandado uma mensagem que era natural que tu não desses conta que a deadline foi mudada. Não interessa qual vai ser a conversa, mas a conversa vai ser tida de boas e vai-se chegar ao fim. E é muito rápido, o guião é super rápido. Rondas de inputs, tal, alguém tem alguma coisa contra? Pum, fica assim. Sabes? Mas vai-se perceber o que é que aconteceu e lá está, juntar uma accountability em algum lado. Ou nem que seja só levantar um cuidado, às vezes chegas ao fim e dizes, não é preciso mudar na estrutura, mas ok, vou ter mais cuidado com isto. Sabes? Mas sim, há aqui 2 fatores super fundamentais. Primeiro, aquela cena de que a atenção é que é o motor disto tudo, que nós depois entretanto desenvolvemos e perdeu-se um bocado de atenção, mas a atenção é que é o motor inicial disto tudo. Sempre que tu sentes que há alguma coisa a impedir a expressão ótima do teu role, levanta a questão. Às vezes tu também não sabes o que é, não interessa, o importante é levantar a questão no círculo certo. E depois as pessoas, lá está, se estiverem todas bem intencionadas e numa de colaborar, descobre-se rapidamente uma estratégia para fazer uma modificação na estrutura, para a próxima já não vai acontecer. E é mudança e a otimização permanente. Qual é que tu achas que são, ou qual é que tu entendes que são as maiores dificuldades numa empresa para implementar esse sistema? Achas que é uma coisa mais no sistema de crenças? Sim, eu acho, primeiro, acho que tem que haver uma predisposição cultural, né? E acho que é importante,
é importante fazer-se numa casa, ou como a nossa, que tipo, está a começar agora e podemos escolher. Tipo, nós não vamos ter que perder os hábitos hierárquicos porque ainda não os temos. Exatamente. Portanto, no nosso caso, eu acho que está a coisa um bocado facilitada. Em empresas que já funcionam hierarquicamente e que já tenham alguma dimensão, as resistências não devem ser poucas, não. E a maior parte delas culturais. E há fases, eu tenho estudado já um bocado sobre isso, sei que nas fases iniciais a resistência costuma vir mais de cima, CEOs, chefias, porque estão muito relacionadas ao medo de perder a autoridade, no fundo, porque o que aquilo te propõe é que E de perder o poder, não é? distribuas verdadeiramente a autoridade. E eles têm medo porque. E é com boas intenções. O meu patrão ali durante muito tempo acumulava e agregava o trabalho. Eu sei que era com boas intenções. Nós agregávamos o trabalho todo na direção e nos membros próximos da direção para garantir que ele ficava bem feito. Epá, mas depois tens que lá passar 27 horas por dia. Percebes? Também não é bom. Portanto, costuma haver essa fase inicial de que a resistência é mais em cima, mas se for uma empresa onde já haja muita indisposição com a hierarquia, a malta de baixo está interessada em ver um sistema novo e depois se tens interesse vais ouvir e a coisa vai indo. Se for uma empresa que esteja contente com a maneira como funciona hierarquicamente, eu nem sequer recomendava. Se estás contente com o que tens, deixa-te estar. Tipo, se calhar ainda não é grande que chega, ou se calhar um bom conjunto de pessoas também consegue pôr uma hierarquia a funcionar bem. É tipo, não acho que a hierarquia seja nenhuma espécie de coisa herética que a gente tem que acabar, mas acho que isto é uma alternativa boa e tenho a certeza, porque já há exemplos de implementação. As APOS, por exemplo, é 100% holocrática, foi das primeiras e é bem grande. Há experiências de implementação em dimensões pequenas, em dimensões grandes a correr bem. Há experiências de implementação também dos dois tipos de dimensão a correr mal, que a malta rejeita. Então não conseguiram fazer a mudança cultural. Uma mudança cultural nunca é fácil de fazer. Pois não. No nosso caso, eu acho que temos tudo a favor, porque, primeiro, se eu me excluir do grupo das pessoas que trabalham na capa mídia, a média de idades é para aí 23. Como a média é sensível a valores extremos, não vale a pena E calcular. depois há uma empresa criativa, de pessoas de mente aberta. Pequenina ainda, Pequena, e cerca claro. de 10 pessoas ainda, não é? E que estiveram até agora, a maior parte delas, durante 5 anos, a trabalhar bué fluida entre elas, porque é aquele grupo unido de pessoas em que tudo o que há para fazer faz-se e distribui-se o trabalho sempre em cima do joelho, sempre tudo super ágil, portanto, malta que também não é nenhum deles estranho à noção de crescimento pessoal e de mindset de crescimento e de getting things done e coisas assim. Portanto, tipo, ali está. Acho que deram-me o pote certo para fazer a poção. Sem dúvida. Mesmo assim. Sem dúvida. O filho não tem vícios nenhuns. Tocando aqui num tema, TEDx, como é que surgiu? Como é que foi a experiência? Porque há muita gente que tem esta percepção de que é algo que está fora do alcance para muitas pessoas. Como é que foi o teu processo? Como é que foste contactado? Como é que isso se desenvolveu? Para a TEDx? Nada, não. A TEDx fizemos-la nós. Foi? A TEDx há uma palavra fixe que eu associava sempre à minha disciplina de aplicações informáticas naqueles últimos anos, que era como eu já havia, que era como um ecossistema. E a disciplina foi-se ligando tanto a pessoas da sociedade civil, pá, que tinham capital que também é preciso para fazer coisas, como influência, e começou-se a criar uma cultura de que a disciplina das aplicações informáticas também permitia fazer projetos que eram projetos de impacto na comunidade, mas com escala. Não é? Aquele projeto, eu não estou a desmerecer esses projetos. Sim, claro. Mas em 2026, continuares a fazer com os putos o projetozinho, que é cada um leva para casa 10 rifas. E primeiro isso ainda tinha interesse porque iam vender rifas porta a porta. Agora esquece, quem é o pai que vai deixar o puto e vender rifas porta a porta? O puto chega com rifas a casa e já só sacas da carteira. Quanto é que é desta vez? Esquece, esse é o premiado, vá lá outro, não quer saber. Mas tipo, como apresentar isso aos putos como um projeto de relevância em que eles vão desenvolver competência. Epá, em 2026
E alguns putos têm bué genicas, projetos relevantes e para desenvolver competência têm que ter mesmo alguma estrutura e algum risco e sair mesmo da escola e falar com pessoas. E a TEDx Alcobaça acaba por se conseguir fazer com um grupo de 3 alunos que tinha sido meu aluno, tinham sido meus alunos no ano anterior, mais 3 alunos que eram meus alunos nesse ano. Portanto, a vontade partiu dos que tinham acabado a disciplina, aquilo era, "Ei, agora acabou, até ir para o ano, o que é que fazemos? Mas a gente vai para o Supremo, mas queremos continuar aí. E eu, não sei, então espera, fazemos uma TEDx. E foi 6 garotos, foi lindo, meu. 6 garotos, autonomamente, eu juro-te que não pus o trabalho e não usei as minhas ligações, que opá, também não tinha muitas, mas tinha que chegar para fazer acontecer uma coisa dessas, com aquela escala em Alcobaça. Mas nada, 6 garotos organizaram de uma ponta à outra, pedir a licença à TEDx, tratar de tudo o que era tudo o que era da licença, já foi trabalho significativo para garotos que estavam no 12º ano e acabariam-os de sair, porque o processo não é nada fácil de conseguir. E depois, localmente, fazer contactos com câmara, com patrocinadores, com tudo e mais alguma coisa, financiar aquilo, arranjar dinheiro para fazer e fazê-lo. Vou deixar o link no vídeo para o pessoal assistir ao TEDx. Depois também. eu precisamente para ir como orador é que eu não podia estar na equipa que eu organizava. As guidelines da TEDx não deixam. Se eu fizesse parte da equipa que organizava, não podia ser orador. Ok, ou seja, eles organizaram e tu... Deste a outra parte. Sim, pusemos os putos a organizar. Muito bom, muito bom. Mas o projeto cresce, estás a ver? Porque não fica só esse ano. Claro. A TEDx depois fica na mão da Associação de Apoio à Ação dos Jovens em Alcobaça, que é uma coisa que é criada também por parte dessa malta que organizou a primeira TEDx, mas que criou uma ação para apoiar os jovens também e da qual depois resulta o Ginásio do Empreendedor, que neste momento já é um projeto com escala nacional e está a ser vendido aí por todo o país, um pouco. É tipo, lá está, esse próprio ecossistema começou a ser gerador de projetos onde eu depois podia pôr os garotos e houve 4 edições seguidas da TEDx Alcobaça, uma coisa que nunca tinha havido, uma TEDx em Alcobaça. Agora acho que está outra vez parado. Provavelmente. Mas já não é comigo, é ecossistema. Foi muita coisa do ecossistema. O que é ver-me da capa mídia, onde eu estou agora, e tipo, e isto é um prazer mesmo grande para mim, também vem do meu ecossistema. O Kevin, no 12º ano, dá comigo naquela disciplina e eu digo-lhe assim, go wild, sim, queres? Go wild? Tá. Knock yourself out. E o Kevin sai dali para fazer o curso ao mesmo tempo, abrir a capa mídia. Neste momento acabou o curso há 2, a capa mídia tem 5 anos. E eu sei que não fui eu que fiz a capa mídia, foi o Kevin, mas... Claro. Mas foi Mas ali sabes também... que também tiveste ali a tua opinião, não é? Às vezes assim, Basta só uma faísca, é só aquele... E o Kevin não era desses, o Kevin acreditava nele próprio. Mas há muitos putos que só estão à espera que tu lhe digas, meu, faz isso, eu acredito que consegues. Eu, não. Tu acreditas? Eu acredito que consegues. Ninguém lhes diz isso, meu. Pois não, e a importância quando eles estão ali com aquela neuroplasticidade toda, não é? Claro. Estão ali, é só... Até um estranho E eles conseguem incutir isso. E ainda lhes dizia melhor, que é, eu acredito que tu consegues, mas se não conseguires, não tem mal. Tipo, isso ainda é mais importante e a escola está-te sempre a dizer o contrário. Que sempre que não consegues, tem mal e te conta, e perde valor, e tira na nota. Sempre que falhas é mau para ti, vais ter uma... Completamente sequiosos de ouvir alguém dizer, pá, se falhares, queres falhar aqui ou queres falhar depois quando fores grande? Falha agora, meu. Mas é isso mesmo, pá, porque isso depois é que no mundo dos negócios, Sim, né? se tu fores trabalhar para uma empresa, lá está, e se for uma empresa com uma hierarquia convencional, se tu falhares, a culpa parece que nunca vem completamente sobre ti, parece que tens sempre um escudo, é tal situação que estávamos a falar. Mas quando tu começas a querer criar algo, seja o que for, seja um podcast, seja uma rede social, seja um trabalho, uma loja, o que quer que seja, tu quando começas, tu vais fazer asneira, não é? Tu vais errar, aquilo é inevitável, tipo, tem mesmo que acontecer, senão tu não vais evoluir, senão vais ficar sempre a fazer a mesma coisa e aquilo não vai dar em nada. E é uma das coisas que tu falaste há pouco, e uma frase que eu ouço recorrentemente é que se há uma coisa que une todas as pessoas de sucesso é que todas elas
à medida que a vida vai passando, não têm bem noção do que é que estão a fazer. Sabem cada vez menos. Exatamente, não é? Ou seja, mesmo isso. parece que eu não sei bem o que é que estou a fazer, mas eu vou continuar. Têm certeza de cada vez menos É coisas. isso, porquê? Porque eu acho que vão perdendo, ou seja, vai... Eu ainda um dia desses ouvi estava a ouvir um podcast em que a pessoa estava a explicar que o que é o risco? O que é o risco? O risco é arriscar, não é? Risco é arriscar. Arriscar é o que é? É escrever. Tá. E tu, não é? Tu tens que escrever, estás a criar, tu tens que criar, tu tens que cometer risco. Só que foi dado uma conotação errada ao risco. As pessoas agora entendem que risco é uma coisa má, porque se eu correr risco e se o risco for negativo, eu não vou aprender, eu vou ser prejudicado. Isso vem também da escola, não é? Desculpa. E a palavra criar, que também tem caído muito na hierarquia das palavras, digamos, e está muito pouco respeitada. Quer dizer, temos o criar quase encostado ali na zona da arte e do design e do não sei o quê. Porque, meu, sempre que a gente abre a boca e diz uma palavra, tu estás a criar, quer queiras, quer não. E não ter cuidado com isso é um erro bem grave, bem grave. Mas vês como vem logo associado. Aí até podemos recorrer à Bíblia novamente, não é? Isso é a nossa formatação, pá, um gajo tem que se livrar disso. Eu sei, nós temos que formatar os putos e temos que depois ajudá-los nesta transição para sair dessa formatação, porque a formatação também é necessária. Mas, epá, vem sempre associado, o erro vem sempre associado com a palavra culpa. Para quê? Tipo, culpa? Como assim culpa? Sim, Para mim só se pode falar em culpa quando tu erras deliberadamente. Se tu não erraste deliberadamente, também não quer dizer que a gente pode andar aí a experimentar à vontade e sem ligar às consequências. Claro que uma pessoa deve ser responsável a experimentar. Mas se estás a experimentar, claro. E sim, a cultura do erro há de ser um bom preditor para separar aquele grupo das pessoas com sucesso das que nunca saem. Sim, a história está cheia de coisas. Aliás, não é preciso. Nós muitas das vezes gostamos também de ver exemplos de pessoas bem-sucedidas e de histórias, etc. Mas se as pessoas começarem a criar, como estamos a falar, alguma coisa, seja o que for, elas vão logo perceber de imediato que vão cometer erros atrás de erros. E se estiverem atentas a viver no presente e não já a pensar no futuro, se estiverem a acompanhar o processo com consciência, enquanto estão a fazer as coisas, os erros vão sucedendo, não é? Os erros vão sucedendo e nós vamos vendo que vamos limando o nosso caminho. Mas temos que errar, porque só não vamos errar se já soubermos fazer. Claro. Não é? É inevitável. Nuno, o que é que eu te queria pedir? 2 livros. 2 livros. E porquê é que eu vou pedir 2? Porque eu já sei que um, muito provavelmente, vai ter a ver com a holacracia. Não precisa. A menos tu digas assim, não tenho nenhum para recomendar disso. Mas posso deixar o de referência da holacracia. Livros, um tem que ser o 12 Rules for Life, do Jordan Peterson. Ainda não perdeu a posição porque eu ainda não consegui implementar nem 25%. Não conseguiste? O 12 Rules for Life do Jordan Peterson é mesmo fiel ao nome. É tipo, ele dá-te 12 regras, todas super fáceis de articular. A regra em si, sempre fácil de articular, é sempre só uma ideia simples. E tu olhas para a tua vida e dizes assim, se começas a analisar bem a quantidade de vezes que falhas cada um, mas aquilo, acho que bem feito, é uma boa framework de referência para seres um homem não só resiliente em termos psicológicos, porque tu tens que ter uma embarcação que também te deixe minimamente seguro quando estás a navegar na tempestade. Navegar com tempo limpo, toda a gente navega. Só que é só uma ilusão se pensas que a vida de vez em quando não te vai atirar coisas lixadas para cima. Porque vai. Tipo, vai-te sempre atirar coisas. E tu, lá está, sem culpa nenhuma. Mas isso é a diferença entre culpa e responsabilidade, não é? Porque tu, sei lá, um dia estavas distraído no trabalho, a tua mulher ia ou foi buscar o garoto à creche ou não sei o quê, alguém lhe mandou uma tronchada no carro, ficaste sem mulher e sem filho de repente. Que culpa é que tu tiveste? Não tiveste culpa nenhuma. E vais demorar muito tempo a assumir a responsabilidade de te levantar dali, mas a responsabilidade é tua. Há uma diferença muito grande entre culpa e responsabilidade. Sim, lá está. É a habilidade de responder. Sim, tens que dar resposta a essa pescaria, não? Desculpa, leva lá o tempo que precisares a pôr-te de pé, mas...
E a framework do Peterson é não só dá essa robustez, como dá boas referências para o caminho, para ir escolhendo nas encruzilhadas, digamos. O caminho não pode dar, né? O caminho ninguém sabe. Sem dúvida. Então, 12 regras para a vida, Jordan Do Peterson. Jordan Peterson. E o da holocracia, qual é? O da holocracia chama-se mesmo holocracia. É? E é de um senhor que se chama Brian J. Robertson. Aliás, que ele tem um subtítulo, que é Holocracia, qualquer coisa na linha de uma alternativa às hierarquias. Ou assim. Mas esse é um livro técnico. Esse é mesmo um livro técnico que te diz e que te explica como implementar, explica-te, lá está, como é que se materializa aquela constituição, círculos, roles, as relações entre elas, todos os cargos de ligação entre roles, os guiões das reuniões táticas, os guiões de governança. É mesmo um handbook para pegar e implementar, se quiseres. É mesmo técnica, é tipo uma bíblia da holocracia, Não é digamos. só técnico, também te explica-te bem coisas assim na linha desta conversa que nós estávamos a ter, porque é que é interessante, deixa a coisa bem explicada, dá bastantes exemplos, é fixe. E depois dessa fase, que acredito que são para aí, tipo, primeiro terço do livro, depois é assim, queres, gostaste da ideia, então, depois dá-te os guiões e as coisas todas, que tu podes sempre adaptar. Constituição eu não recomendava, porque a Constituição está super afinadinha. Eles já afinaram, está muito afinadinho. Boa. Ok, Nuno. E por último, o canal Eu Senti, e eu queria te perguntar o que é que estás a sentir agora que partilhaste esta tua mensagem. Eu estou a sentir bem, eu sinto-me sempre bem no fim destas coisas, porque acho que não é no sentido de achar que o que eu digo tenha valor especificamente para alguém, mas mais no sentido de que conversas boas é das coisas que mais estão a ser necessárias neste momento e nós voltarmos a esse espaço onde nós conseguimos estar sentados a ver uma boa conversa, mesmo que seja só a ver, ter uma boa conversa sobre o que assunto seja, vale muito a pena. Nós estamos a perder muito essa profundidade e eu não gosto de muitos traços que estou a ver no comportamento das pessoas, principalmente das que estão a crescer agora, e muito que falta é disto. Eu acho que eles não se vão aperceber a tempo de que não analisar a vida em profundidade lhes vai trazer custos muito, muito elevados. Não podemos só esquecer-nos. Lá está, eu não é por causa da experiência na TSE, eu sempre fui assim um bocado. Eu vou muito às definições gregas, porque acho que as definições gregas em muita coisa estavam acertadas. E há ali uma trilogia que é a palavra, o logos, a ação, o pathos e a ética e a moral, o ethos. Essa trilogia nunca se esgota. Precisamos de mais conversas em profundidade sobre coisas dessas e parece ser o recurso mais difícil de encontrar, porque conteúdo mais Raso, leve. não é? Sim, é mais. Porque o conteúdo raso atrai milhões, percebes? E muito do conteúdo que está online é na procura de atenção para marcas, para o modelo de negócio. Sim, E claro. embora isso seja necessário também para que as coisas sobrevivam, não é? Sim. Mas são modelos diferentes. Embora há uma coisa que está a mudar. Ou seja, há um público emergente do conteúdo profundo também. Também acho. E mesmo para marcas que estejam a ouvir e estejam interessadas em criar conteúdo, e tu também trabalhas nesta área e tudo, e eu sei que o círculo que me rodeia, existe muita gente ligada à área do marketing também, que é o conteúdo profundo, isto agora falando de uma forma mais comercial, garante um cliente mais fiel também. Sim. Porque a pessoa, quando nós estamos aqui os dois a falar abertamente, com esta naturalidade, não é? Sem guiões. Aliás, eu tinha aqui perguntas para te fazerem abrir o livro. É para a próxima. Porque não é isso, é que as perguntas, eu acredito que elas foram respondidas, percebes? Sim, Isto é mais numa de, sei lá, não me esquecer ou algo do género. Ou seja, não falamos, não há nada programado. O que acontece é que duas pessoas abrem-se, ligam-se aqui num campo energético e estão aqui a fazer uma partilha. E as outras pessoas podem absorver isto. Fixe. E conhecem-nos. Percebes? A pessoa que está ali, ela conhece-me, porque eu estou a falar aqui para ti como falo para um amigo meu
que não conheço, que conheço há não sei quantos anos, não é? Também me senti sempre à vontade, foi fixe. É isso, e isto é que é este campo que se cria e que permite que as pessoas se conheçam, e os podcasts são muito bons neste sentido, podcasts ou conversas, vá, porque sim. há podcasts também já são tão elaborados que a coisa torna-se ali quase uma entrevista séria do Sim, que, e não é? depois mesmo a seleção do que se vai falar a seguir já deve estar dependente de fatores que não devia. Sim. Provavelmente. Pá, mas neste caso não é isso, ou seja, é uma conversa profunda em que cada vez que nós ligarmos a câmara, as pessoas vão nos conhecer mais um pouco, porque é inevitável, não é? E eu acredito que quando alguém do outro lado quiser, ou melhor, quando alguém deste lado quiser vender alguma coisa a alguém que está do outro lado, primeiro a pessoa sabe quais são os valores ou alguns dos que estão daqui, Sim. não é? E eu estou a falar não é no sentido para ser para mim, propriamente, é mais no sentido de quem tiver a intenção também de criar conteúdo nesse sentido. Mas acho que isso vê-se muito bem já. Vê-se muito bem Sim, no sim. marketing. No marketing vê-se que toda a gente está a vender narrativas, ninguém está a vender produtos. Claro. Tu olhas para o marketing, sei lá, do continente, agora este marketing do Natal é sempre sobre a família reunida, nunca é sobre os produtos que estão à venda no continente, toda a gente sabe quais são. Claro. Só queres é tocar o coração das pessoas e chapar-lhe com o logótipo quando elas estão com o coração mole. Estás com o coração mole com o logótipo. Mas acho que pode ser mais importante que isso. Eu acho que é possível que nós estejamos a chegar, e eu estou cheio de esperança que isto seja verdade e que aconteça. Eu acho que estamos finalmente a chegar ao ponto, principalmente no Ocidente, em que finalmente nos estamos a fartar das coisas e vamos voltar a olhar para as pessoas. Acho que finalmente tivemos tanto de coisas e em quantidade que chega, que finalmente já vimos que afinal as coisas não têm assim tanto interesse e queremos outra vez saber das pessoas, não queremos saber da história de sucesso do Belmiro de Azevedo, queremos saber da história da Dona Maria que trabalha lá no talho e que tem uma vida lixada todos os dias. E eu estou a olhar para isso com muita esperança e lá está. Acho que a IA e toda a explosão tecnológica só tem a contribuir positivamente para isto. Sim, eu acredito que sim também. Acredito que vai ter coisas negativas e positivas, mas lá está, é a ferramenta. É uma ferramenta, é como falamos. Isto é uma ferramenta. A ferramenta não é boa nem má. É ferramenta. Faz coisas tão bem feitas, pá. Coisas que a mim me levavam às vezes uma semana a fazer. É isso, e coisas desnecessárias, não é? Porque nós estamos numa fase em que o ser humano nunca esteve tão confortável como agora, isso é um facto. Sim. Nós vivemos mais Materialmente. confortáveis agora do que um rei há 200 anos atrás. No entanto, continuamos a fazer muitas coisas que são desnecessárias. É. Não é? Coisas que não acrescentam muito, coisas que não vão valorizar tanto assim a vida, não é? Sim. E não estou a falar dos setores primários, como é óbvio, porque aqui está Mas acho que já se vê também um nível mais profundo, lá está. Eu acho que nós já estamos, aquela ideia que eu estava a trabalhar, acho que já estamos mesmo a sentir o vazio, pá. Uhum. Estamos mesmo a ver que se a gente continua a ir no sentido que estávamos a ir, a única coisa que está à nossa espera é o vazio. E estamos a... E eu tenho esperança, eu sou um gajo otimista. Já estou sempre, que eu estou sempre a falar mal das coisas. Não, eu tenho esperança, sou um gajo otimista. Agora, não sou tonto, não vivo no mundo dos unicórnios e sei que o ser humano tem uma capacidade brutal para fazer o mal e para fazer coisas horríveis. Mas também acredito que a única capacidade que nós temos que é maior que essa e que excede é a nossa capacidade para fazer o bem, meu. E para nos adaptarmos a isto vai ser altamente disruptivo, mas nós vamos estar à altura. Nós vamos estar à altura. Estamos distraídos aí com assuntos divisores, pá, e aí se calhar até posso roçar um bocado a teoria da conspiração. Eu acho que nós estamos a ser divididos, não é um processo assim tão natural como isso. É só parte da gestão diária, manter a malta dividida para poder continuar a governar, basicamente, né? Mas acho que a malta já está a dar tanto conta disso como a dar a nossa luta de volta. Até no cinema já se vê, tem-se visto agora ultimamente filmes bonzinhos, opá, muito bons sobre coisa nenhuma. Tu vais para contar a história do filme e não está coisa nenhuma. Era um filme sobre a densidade psicológica da cabeça daquela pessoa que era tranquila e tu estiveste a ver bem. Coisas assim mais de regresso ao humanismo. Porque efeitos especiais eu também gosto, mas já vimos que sabemos fazer Já bem, bastantes. né? Tipo o Porreiro. Por acaso esqueci-me do nome do filme, era um nome fixe para dropar aqui.
Opá, que aquilo é basicamente, é um japonês que limpa aquelas casas de banho em Tóquio, que até foram, essas casas de banho foram muito faladas, porque são todas design de arquiteto, uma série de casas de banho públicas em Tóquio, todas impecáveis. E o filme é isso, o senhor que limpa essas casas de banho só, não tem mais história para te contar, o gajo de vez em quando vai ao jardim comer, adorei o filme, impecável, muito fixe. Mas profundo, não é? Reflexivo. Deixou-te, mas leve, estás a ver, sem ser aquela profundidade que depois te pesa. Conseguiu ao mesmo tempo ser um filmezinho leve, mas levar-te para reflexões mesmo assim fixe, sem serem pesadas, bem dispostinhas. Chamar-te a atenção para aquelas coisinhas pá, que tu todos os dias passam por ti e tu não ligas. E depois quando não as tens, caraças, se eu agora as tivesse. Eu não viver no presente, não é? Nessa linha. Sim, sim. Um bocado de viver no presente. Nuno, pá, foi um gosto falar contigo. És uma Também pessoa com gostei. energia espetacular, super leve Fixe. e cheio de conhecimento. E eu espero mesmo que tu sejas um impulsionador dessa tendência da holacracia e que Epá, eu consigas gostava. espalhar isso. Pá, acho que as empresas têm muito a ganhar em abraçar mais pá, formas de pensar diferente, porque lá está, é como nós falamos, todo o sistema como nós conhecemos vai deixar de ser assim e é a natureza, é natural, não é? Ou seja, e quanto mais pessoas como tu, com ideias inovadoras, coisas diferentes, estiverem a fazer coisas acontecer, maior a nossa capacidade de lidar com o que aí vier, não é? Sim, sim. E mais massa crítica se cria para mais É gente, isso, para é mais gente isso. começar a trabalhar dessa É maneira. isso, e nós precisamos mesmo disso porque é como tu estavas a acabar de dizer, essa dividir para reinar que estão a tentar incutir, que sempre tentaram incutir, mas agora com redes sociais parece que é mais evidente, tem que de alguma forma ser combatida, porque nós não podemos, independentemente, eu não posso ser do mesmo clube que tu e da mesma religião que tu e a seguir eu tenho um partido diferente do teu e já nos vamos pegar, estás a perceber? Pá, nós temos pontos de convergência em tudo e pontos de divergência normal e às vezes por essas três coisas principalmente, não é? E Futebol, já fomos política saudáveis. Tu que idade é que tens? 36. 36. Está 36 também, sabes bem. Nós já estivemos muito mais saudáveis em relação a isso, a divergência de opinião. As décadas de 90. Completamente. Década de 90, por exemplo, a década de 2000 toda ainda. Meu, as pessoas divergiam de opinião com um sorriso na boca e sabíamos que era uma divergência de opinião, lá está, em política ou em futebol, ou numa coisa qualquer, mas que não era entre nós. Está tudo só doido. Sim. Especialmente com a política, não é? Que não deixa de ser curioso que as pessoas percebem tão pouco de política e guerreiam tanto por política, não é? E não metem os pés numa Assembleia Municipal. É verdade, No não é? sítio onde podiam ir É fazer verdade. alguma coisa, não metem É lá os verdade. pés. Pá, mas eu acredito que isto também vai ter o seu fim. Sim, sim, sim. Eu acho que nós estamos só. Nós reagimos sempre. Eu acho que a humanidade acaba por reagir sempre bem. Se vamos continuar a conseguir reagir bem à velocidade que as coisas vão a tempo, epá, não sei. Mas também sei que nós somos e sempre fomos exploradores e não vamos abrandar. Esqueçam isso. Quem está a contar que vai abrandar, esqueça disso. Nós não vamos abrandar. Tu segura-te só. O gajo segura-se ao ferro, quando o comboio arranca, cá vai. Não vai ter outra maneira. Não tem outra maneira. Sem dúvida. Nuno, e eu espero que tu não abrandes. Muito prazer. Também não quero. Só se for as costas que Não não abrando. Não convém. Muito menos nesse projeto que é espetacular. Tudo Forcei. bom para ti. Pá, para ti também. Obrigado. Obrigado. Fecholos. Foi mais um episódio. É verdade. Vais-me fazer um favor. Pede aí ao pessoal para se inscrever no canal. Não, inscrevam-se no canal. Então não é preciso pedir. Não, temos que pedir, porque há o pessoal Temos que pedir. que vê os vídeos e depois não se inscreve, nem faz um gosto, nem deixa um Isso. comentáriozinho. Pá, Portanto, dizem ao inscrever, pessoal, porque pelo menos aquele like, né? Você sabe? O like, o like e o subscribe. temos malta brasileira, muita malta E bem, brasileira a assistir, bem. espetacular. E um país que, em termos de conteúdo desta natureza, produz mais que nós, graças a Deus. Completamente. Claro que Eu sim. aprendo muita coisa. Aliás, eu diria que 80% das pessoas que eu sigo online são Muita brasileiros. coisa a passar-se na América do Sul, há muita coisa a passar-se na Ásia. Não sei se não nos dão percepção, se nós não a procuramos, mas que não a temos, não temos. Sim, sim. E é isso. Malta, Alright. inscrevam-se, um gosto, um comentário. É o Nuno que está a pedir, não sou eu, ah? O gosto para mim é a inscrição para eu. És tu que estás a pedir, não Sou sou eu eu. que estou a pedir, claro. Grandudo. Um abraço, foi um gosto espetacular. Yeah.